Oi galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Reino das Fadas. Eu tô com o meu gato aqui do lado. Bom, hoje eu trago para vocês 2 relatos reais sobre fadas. Esses relatos em particular são bem interessantes. Bom, é a primeira vez que eu narrei relatos, eu espero que tenha ficado bom, mas vamos descobrir agora, né? Eu nasci no Canadá, em New Brunswick, numa família militar, mas nós nos mudamos para lá, na Alemanha, depois de eu terminar o jardim de infância. Como meu pai era um militar, a gente se mudava bastante. A gente sempre estava andando por aí. Era um mês num lugar, algumas semanas em outro, depois 6 meses em outro. Esse lugar, na Alemanha, para onde a gente se mudou, era um lugar legal. Um apartamento bonito, tinham muitos parques em volta, várias crianças da minha idade para eu brincar. Mas tinham várias áreas cheias de cercas, onde atrás tinham laguinhos feitos por mãos humanas mesmo, lagos e desvios de água do rio Reno. Isso daí era para umas plantas de água e umas coisas assim. Era proibido para crianças escalarem essas cercas, porque dizem que parece que tinha uma criança que tinha se afogado há um tempo atrás, então a gente não podia fazer isso, a gente sempre diziam pra gente nunca ir lá. Então a gente não podia ir nesses lugares, éramos proibidos. Mas um dia, durante o inverno, eu devia ter uns 6 ou 7 anos, eu tava indo pra minha escola sozinha. E, bom, eu tava num caminho que levava pra escola, né? E esse caminho era cheio desses cercados que eu não deveria passar ou cruzar. E, de repente, eu notei que uma das cercas dos arames tinha um buraco. Um buraco que antes não tava lá. E tinha também um aviso: fique longe, proibido passar. E o aviso também tava rasgado no meio, bem na onde tava o buraco. Através do buraco eu vi alguns amigos meus e eles estavam brincando em um desses lagos que, por conta do tempo, estava congelado. E eles estavam rindo bastante, estavam se divertindo pra caramba. Tudo sem mim, né? Eu fiquei um pouco brava, mas eu fiquei curiosa, então eu também passei pelo buraco e fui até eles. Eu conhecia muito bem aquelas crianças, então eu cheguei e cumprimentei eles toda animada. Mas aí, de repente, nós todos ouvimos uns barulhos de rachaduras e coisas se quebrando. E logo depois, o gelo se abriu embaixo de mim e eu caí num buraco. Eu subi logo em seguida, tentando recuperar o meu fôlego e me segurando no gelo para não afundar. O laguinho era fundo bastante para eu não ser capaz de alcançar o fundo com os meus pés. Eu entrei em pânico por conta do choque que o frio deu e eu tava muito pesada por causa dos livros que estavam na minha mochila e da minha roupa de frio, minhas botas e tudo mais. Não tinha como eu sair. E os meus amigos também ficaram com muito medo, entraram em pânico e saíram correndo com medo do gelo rachar mais e eles também caírem e foram procurar por ajuda. Mas isso significava que não tinha ninguém ali, eu tava totalmente sozinha e não tinha ninguém pra me puxar. E por conta do peso da água, eu comecei a escorregar e comecei a sentir um desespero grande. E foi aí que veio o pensamento na minha cabeça. Bom, é isso. É assim que eu morro. E então, logo em seguida, eu me vi sentada em um banco de cimento ali perto. E 3 adolescentes, 2 meninos e uma menina, eles estavam secando as minhas meias e luvas e as minha roupa de frio e tudo mais. Eu fiquei confusa porque, tipo, eu não achei que eu tinha desmaiado. Pra mim, eu não tinha desmaiado. E mesmo assim, eu tava lá, totalmente fora de perigo. E tava quase seca também. Então eu olhei pra eles e perguntei:
Quem são vocês, gente? E da onde é que vocês vieram? A única que falou comigo foi a garota loira. Ela tinha os olhos azuis mais lindos que eu já tinha visto na minha vida. Parecia até os olhos de um husky siberiano. Ela olhou pra mim, deu um sorriso bem gentil enquanto ela colocava de volta as minhas luvas e o meu gorro. E aí ela falou: vai pra casa, Nisha. E não minta pra sua mãe de novo. Vai, pequenina. Vai. Eu senti uma enorme vontade de fazer o que aquela adolescente me mandava. Então eu me levantei e saí correndo em direção à minha casa, ao apartamento. Só que quando eu olhei pra trás, nenhum dos três estava mais lá e não tinha nenhuma pegada deles na neve. Só tinha as minhas pegadas. Eu corri o mais rápido que os meus pezinhos conseguiam me carregar. E enquanto eu tava indo pra casa foi quando eu pensei: como é que aqueles adolescentes sabiam o meu nome? Até onde eu sei, eu nunca tinha visto eles antes. Quando eu cheguei em casa, eu contei pros meus pais o que tinha acontecido e eles ficaram tão agradecidos que eles queriam encontrar os meus salvadores para dar uma recompensa monetária, né? Só que a gente nunca conseguiu encontrar aqueles adolescentes. Mesmo com os recursos que meu pai tinha como um militar, ninguém conhecia eles, o que era estranho, porque aquela era uma comunidade pequena de militares, então meio que todo mundo conhecia todo mundo, mas ninguém nunca tinha visto aqueles adolescentes. Bom, mas até hoje eu não ando em cima do gelo e não deixo ninguém que eu conheço andar. Às vezes eu conto para minha filha de 3 anos sobre as fadas da água que salvaram a minha vida quando eu era criança. E me disseram que eu nunca deveria mentir. E, bom, até hoje eu mantenho a minha promessa a elas. E no lugar que eu moro agora, eu também deixo oferendas de comida perto da água, em forma de agradecimento e respeito, porque eu devo tudo a elas. Antes de começar, eu gostaria de dizer que o inglês não é o meu primeiro idioma, o meu idioma primário, então desculpa aí qualquer tipo de erro de gramática. Isso aconteceu quando eu tinha entre 7 e 10 anos de idade, embora a maior parte da minha infância é meio que um borrão. Eu moro na parte leste da Romênia, numa cidadezinha junto com os meus avós, desde que eu tinha uns 3 anos de idade, porque meus pais trabalham em outro país. Quando eu era criança, eu era bem introvertida e gostava de brincar sozinha, sempre gostei muito de animais, natureza, magia e todo tipo de criatura sobrenatural. Mas enfim, de volta à minha história. Era uma noite de verão e eu tava dormindo no meu quarto, até que eu acordei por razões desconhecidas e era entre umas 2 e 3 da manhã. E quando eu acordei, eu vi essa figura bem alta e negra, escura. Ela tava de pé perto da parte de baixo da minha cama. A figura era bem alta, talvez 1,80 de altura. E era coberta com um pelo preto. A cabeça parecia uma cabeça de gato, com aqueles olhos grandes e um sorrisão, ambos brilhando na escuridão. Cada braço dele tinha por volta de 1 metro. Eu fiquei olhando para essa criatura por um tempo, e ela olhava de volta para mim, até que eu percebi que uma outra criatura estava de pé à minha esquerda. A única diferença é que essa tinha uma cabeça mais redonda. Acho que a experiência deve ter durado por volta de 5 minutos, até os meus instintos de criança ativarem e eu começar a gritar, chamando a minha avó, dizendo que tinha alguma coisa me observando. No outro dia eu me lembrei claramente do que aconteceu e eu até tentei desenhar as criaturas e eu tinha certeza que não era um sonho. Depois de alguns anos, eu também tive uma outra experiência. Uma experiência parecida, também durante a noite.
Dessa vez era entre 2 e 4 da manhã, e nessa época quem cuidava mais de mim era o meu avô. Então eu costumava dormir perto dele, e às vezes eu acabava caindo no sono perto dele. E nesse dia eu acordei como se alguma coisa tivesse me feito acordar. Quando eu abri os meus olhos, eu vi um homenzinho aos pés do meu avô. Ele devia ter uns 50 centímetros e ele tinha um chapéu vermelho, um chapéu pontudo vermelho, e tinha umas botas marrons. Eu não me lembro exatamente das roupas que ele usava, mas eu lembro da face dele, da expressão de velho irritado. Ele estava olhando para a janela e respirava bem pesado. Eu fiquei parada, olhando para ele com medo por uns 2 minutos, eu acho. Até que ele virou a cabeça para mim e aí eu me lembro de fechar meus olhos bem forte, com medo. E quando eu abri meus olhos de novo, ele tinha sumido, completamente. Meu avô, ele continuava dormindo calmamente, então eu também me acalmei, né? E, bom, dormi de novo. Bom, como eu disse, eu não me lembro muito bem da minha infância, mas recentemente eu comecei a me interessar por bruxaria. Nunca pratiquei, mas eu achei esse canal de uma bruxa que ela tava contando sobre os encontros dela com os Fey. Ela teve umas histórias bem parecidas com as minhas. 2, na verdade. Parece que os Fey que eu encontrei na minha primeira experiência, eles são um tipo inofensivo de Fey, que se alimentam dos seus sonhos. Que pena pra eles que eu dei um baita grito. Mas o Fey da minha segunda história é um tipo bem perigoso. Eu acho que eles são chamados de os Chapéus Vermelhos ou algo do tipo. Eles são conhecidos por matar pessoas e banhar os seus chapéus no sangue das suas vítimas. Bom, eu me senti sortuda que naquela noite ele simplesmente foi embora e não me machucou, ou também não machucou meu avô. Depois de ver esses vídeos dela no YouTube, essas memórias voltaram pra mim. Eu lembro delas agora vividamente, como se elas realmente aconteceram. Bom, eu acho que as fadas vivem no mesmo mundo que a gente, só que em outra dimensão. Acho que nós estamos separados por um véu bem fino. Bom, se é que isso faz algum sentido. Enquanto você não incomodar elas, ou não deixar elas saberem que você sabe demais delas, elas vão te deixar em paz. Bom, pelo menos eu espero que seja assim que funcione. E é isso, gente. O que vocês acharam desses relatos? Eu achei o das fadas da água que salvaram a vida da menina muito interessante. Achei muito bonito aquele relato, na real. Um relato muito bonito, pelo menos pra mim. O que vocês acharam dos 2 relatos de hoje? E o que vocês acharam da minha narração? Ficou legal? Ficou mais ou menos? Ficou meh? Só lembrando, gente, que esses relatos, eles estavam em inglês, tá? Eu traduzi eles pra vocês. Então, na descrição vai ter os links originais do vídeo do canal Scary Fairy Godmother, que você pode ver os relatos em inglês, e também para você acessar os relatos escritos. Eu acredito que eu tenho o link aqui, eu vou colocar aqui também na descrição. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber os conteúdos semanais que a gente tem aqui sobre fadas. Eu vou tentar trazer de semana em semana, ou de 2 em 2 semanas, mais conteúdo sobre fadas. E não se esqueçam de checar meu livro Mente Fragmentada, tá, gente? Mano, eu ia ficar muito feliz, na realidade, se vocês fossem lá, dessem uma lida e me dessem opiniões. Ia ser muito, muito legal. Ah, e se você for a fada ou a garota mágica que eu tenho procurado nesses últimos anos, saiba que eu ainda tô tentando te alcançar de algum jeito. É isso, gente. Nós nos vemos em breve em um próximo vídeo no canal O Reino das Fadas.